mas eu queria muito pedir para a Paulinha um pouco mais de repercussão, Paulo, a respeito do que falaram sobre essa reunião do presidente da República. Então vamos lá, né? Porque um dia depois dessa reunião do presidente Jair Bolsonaro com os embaixadores, reunião na qual ele desacreditou o sistema eleitoral brasileiro, a gente teve aí diversos comentários feitos em redes sociais, enfim, por artistas, por instituições. Então vamos começar aqui pelo que disse a atriz Paola Oliveira. Ela fez uma série de tweets e disse o seguinte: olha, a urna eletrônica é nosso instrumento de coleta de votos desde 1996, há 26 anos. Existe uma geração que nasceu após isso e já vota utilizando esse método eficaz, eficiente e comprovadamente seguro. Não é estranho que políticos que fizeram a sua vida e da família na esfera pública, sendo eleitos através da urna eletrônica, de repente, inventem 1000 lorotas para justificar a própria incompetência. É estranho e vergonhoso. Aí a Paola Oliveira fecha dizendo o seguinte: o Brasil não pode virar uma piada de mau gosto para o mundo. Isso não é brincadeira. Algo muito perigoso está acontecendo com a nossa democracia. A gente também teve a cantora Daniela Mercury, o ator Wagner Moura e a atriz Luísa Brunet, entre outros, assinando uma carta que foi enviada ontem ao Tribunal Superior Eleitoral, dirigida ao ministro Edson Fachin, que é o presidente do órgão, né, na qual eles repudiam os ataques do presidente Jair Bolsonaro à credibilidade das urnas eletrônicas. Essa carta também foi assinada por membros da sociedade civil e do Observatório de Direitos Humanos do Poder Judiciário. Vou ler aqui um trechinho da carta para vocês, enviada ao TSE. É hora de defender o direito ao livre exercício do voto, sem as peias da desinformação e da coerção, e de manifestar confiança no trabalho das instituições da justiça eleitoral. É também hora de repudiar qualquer estratégia que vise a ruína dos alicerces da democracia para substituí-la por um projeto autoritário de sociedade. É preciso refutar tais ataques com clareza para que todos compreendam os efeitos nefastos que a deslegitimação das eleições opera sobre a democracia. Delegados e peritos da Polícia Federal saíram também em defesa das urnas eletrônicas e afirmaram que nunca ficou comprovada nenhuma fraude no sistema eleitoral. Eles emitiram uma nota assinada pela Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, a Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais e a Federação Nacional dos Delegados de Polícia Federal. Vou ler um trechinho também dessa nota aqui para vocês. É importante reiterar que as urnas eletrônicas e o sistema eletrônico de votação já foram objeto de diversas perícias e apurações por parte da Polícia Federal e que nenhum indício de ilicitude foi comprovado nas análises técnicas. Esse texto também aponta ali na nota que a Polícia Federal tem participado ano após ano de testes públicos de segurança promovidos pelo TSE e que até o momento não foi apresentada qualquer evidência de fraudes em eleições brasileiras. A gente teve também aí uma nota da Embaixada Americana. Essa nota foi emitida depois do encarregado de negócios, o Douglas Conniff, participar desse encontro promovido pelo presidente Jair Bolsonaro. Um trechinho dessa nota da Embaixada Americana. Os Estados Unidos confiam na força das instituições democráticas brasileiras. O país tem um forte histórico de eleições livres e justas, com transparência e altos níveis de participação dos eleitores. Essa nota também reafirma a confiança de que as eleições no Brasil, que acontecem em outubro desse ano, vão refletir a vontade do eleitorado e que o atual sistema de urnas eletrônicas serve como modelo para as nações do hemisfério norte e do mundo. E fecha aqui também essa série de comentários. Gente, tentei fazer um apanhado geral. Ainda teve entidades de juízes, procuradores, advogados que se manifestaram em favor da confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro. Muito bem, gente. Nós vamos ter, Vini, a matéria do nosso Bruno Pinheiro. Olha só, gente, tem uma informação aqui importante para a gente passar para vocês. Deixa eu só pegar aqui. Olha só, um grupo de 43 procuradores do Ministério Público Federal encaminhou um ofício ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pedindo a abertura de uma investigação a respeito das declarações feitas pelo presidente Jair Bolsonaro numa reunião com embaixadores na segunda-feira que a Paulinha trouxe aqui. Nessa representação, eles acusam Bolsonaro de proferir inverdades contra a estrutura do Poder Judiciário Eleitoral e a democracia brasileira em clara campanha de desinformação, é o que disse esse grupo de 43 procuradores do Ministério Público Federal. Turma, vamos começar a conversar a respeito disso? Paulinho, eu vou começar por você essa. Eu quero saber o seguinte: por que o Exército se recusou
a participar dessa reunião de segunda-feira, na sua avaliação? Não tenho a menor ideia. De tudo que aconteceu, essa foi a parte que me chamou menos atenção e que eu achei menos interessante. Porque, e no final das contas é muito difícil a gente saber, porque o que vai sair no jornal dificilmente é o que de fato aconteceu. Então, o que me chamou bastante atenção, e eu estou gostando de ver, primeiro foi a resposta da embaixada americana, porque é de um ridículo tão grande, um país que hoje mais da metade, 55% da sua população considera que o presidente foi eleito de forma ilegítima e, portanto, é um impostor no poder. É isso que a maior parte dos americanos acredita. Um país cujo presidente passou o ano retrasado inteiro dizendo que essas... Aliás, ele e toda essa turma que está agora falando a mesma coisa a respeito do Brasil, passou o tempo inteiro dizendo que eram as eleições mais limpas da história, que não havia indício nenhum de fraude, que era tudo maravilhoso, que as eleições americanas tinham sido um espetáculo. E o mundo inteiro, hoje, vê a quantidade de fraude que aconteceu nas eleições americanas do ano passado. Eu sempre cito, tem todo o trabalho do True the Vote, tem todo o trabalho do 2000 News. É hoje uma coisa muito difícil para qualquer pessoa com o mínimo de honestidade dizer que não houve fraude nas eleições americanas. Então, esse país, que, isso é indiscutível, mais da metade da população dizem que houve fraude na eleição do ano retrasado e que o presidente, portanto, é ilegítimo. Esse país quer dar lição de moral ao Brasil. E diz assim, não, nós confiamos no sistema de vocês. Vocês confiam também no sistema de vocês. Quem não confia é o povo de vocês. As urnas eletrônicas são um exemplo para o mundo. As urnas eletrônicas são um exemplo para o hemisfério do sul. Por que a gente não adota aqui nos Estados Unidos? Por que não tem aqui? Por que Bangladesh, sei lá, Butão e Brasil adotam esse sistema sem comprovação de voto impresso? Por quê? Se é um exemplo maravilhoso. Eu já fui várias vezes aqui em locais de votação, embora não vote aqui, já fui várias vezes, nunca vi, acompanhei minha família, que é americana e vota, nunca vi esse sistema brasileiro sendo utilizado aqui. Claro, utiliza sim, os americanos utilizam sim tecnologia e sistema eletrônico, mas nunca só sistema eletrônico. A recontagem aqui, a possibilidade da recontagem, que o brasileiro, o Guga, fica desesperado quando se fala em recontagem, quando se fala em voto papel. Recontagem aqui é algo que acontece de forma rotineira. Praticamente todas as eleições têm algum tipo de recontagem aqui nos Estados Unidos e, em alguns lugares, a recontagem é automática quando a diferença é menor do que um determinado percentual. E aí você começa a ver esses procuradores, o grupo de procuradores, eu achei bacana, porque a maioria dos procuradores são procuradores regionais daquele direito do cidadão, daquela área de direito do cidadão. E eu sempre digo isso, e falo isso com bastante conforto há muito tempo. A maior parte dos procuradores brasileiros, e os diálogos da Vaza Jato deixaram isso bastante claro, são ativistas políticos dentro das suas procuradorias. Mas esses dos direitos do cidadão, só você entrar no Google e ver quais são as ações que essas pessoas propõem. Praticamente um DCE de universidade dentro da procuradoria. Então, não me surpreende nada que essas pessoas queiram uma apuração do Aras. Agora, o que me surpreende, porque é muito surreal, é a falta de crime. O que eles dizem é que o Bolsonaro emitiu notícias falsas a respeito do sistema eleitoral brasileiro. Primeiro que emitir notícias falsas não configura crime. Não sei onde está no Código Penal, mas não há notícias falsas. Se vocês assistiram a apresentação do presidente Bolsonaro, ele emitiu, primeiro, fatos inequívocos. O inquérito, a investigação da Polícia Federal existe, o hacker passou 8 meses lá dentro mesmo, teve acesso, os logs foram desaparecidos, tudo isso é verdade. Então, esses são fatos inequívocos, são documentados em papel, e por mais que o Supremo Tribunal Federal e a mídia tentaram de todas as maneiras, e as Big Tech tentaram enterrar esse assunto de todas as maneiras, são fatos, estão lá. Agora, o resto, ele emitiu questionamentos e opiniões dele. Perfeito, Paulo. Eu não sei, eu acho que na Constituição brasileira você ter questionamentos e ter suas próprias opiniões ainda não é crime. O Alexandre de Moraes parece discordar disso, mas eu acho que ainda não é crime. Oi, gente, porque eu quero ouvir Zoe Martínez e Guga Noblar a respeito disso.
Esse documento que foi assinado pelos 43 procuradores do Ministério Público Federal, ele está trazendo representantes de todas as regiões do país e está citando 19 declarações do presidente da República feitas durante esse evento de segunda-feira e que foram rebatidas pelo TSE. Como, por exemplo, vou citar algumas aqui para que vocês possam discutir. A alegação de que apenas 2 países do mundo usam um sistema semelhante ao brasileiro, de que um hacker poderia excluir nome dos candidatos nas urnas, que a auditoria solicitada pelo PSDB disse que o sistema é inauditável e que o ministro Edson Fachin resolveu tornar o ex-presidente Lula elegível, dentre outras questões. São essas as alegações dos procuradores. Zoe. O artigo 84 da Constituição fala que compete privativamente ao presidente da República, e aí entra o item 7, manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos. Bom, aqui é bem claro, compete privativamente ao presidente da República. O Fachin será também investigado? Também vai ser processado? Também a mídia vai cair matando em cima dele? Os procuradores vão se manifestar contra ele? Ou o Fachin é o todo-poderoso que pode passar por competências que dizem respeito ao presidente da República? É uma pergunta bem interessante que deixo aí para o público. Bom, começando aqui. A PEC do voto impresso, ela foi aprovada na CCJ por 33-5. 33-5. 33 deputados parlamentares votaram a favor dessa PEC. E só 5 contra. Na comissão especial tem uma coisa muito interessante. Que um dia antes, os ministros se reuniram, aí jantaram com o presidente de partido. E no dia seguinte, magicamente, assim, do nada, todos os integrantes da comissão especial foram trocados. Isso não chama a atenção de nenhum procurador, da mídia, de comentaristas como o Guga. Essa interferência direta do judiciário com o parlamento. Não, o judiciário pode. O judiciário pode. Ontem o Guga falou que o executivo interfere no legislativo, mas o executivo é um órgão político. O executivo e o legislativo têm que conversar, isso é claro. O judiciário não cabe ao judiciário esse tipo de coisa. O judiciário, sabe o que cabe ao judiciário? Interpretar leis. Nenhum brasileiro votou para colocar Gilmar Mendes, Barroso, Alexandre de Moraes. Ninguém votou para colocar esses ministros lá. O STF não é político, ou não deveria ser, é um órgão técnico. Tem também a questão dos candidatos, que magicamente, atualmente, estão contra o voto impresso, mas na época da Dilma, em 2015, eram a favor. Ciro, Tebet, que hoje falam que é uma vergonha o que o Bolsonaro está fazendo, apoiaram o voto impresso. O que aconteceu em tão pouco tempo para eles mudarem de opinião tão rápido? E a terceira coisa, tem uma reportagem da Amanda Klein, de 2020, falando que o principal fabricante de urnas americanas agora mudou de ideia sobre a segurança das urnas e que agora não fabrica mais sem voto impresso porque é inseguro. É a mesma coisa que o Bolsonaro fala hoje. Então, o que mudou? Porque eles podem falar isso, técnicos, né? Podem falar isso e o Bolsonaro não. Eu não vi o Bolsonaro ministro atacando o sistema eleitoral. Eu vi o Bolsonaro conversando com os embaixadores e mostrando o inquérito da Polícia Federal. Isso é ilegal? Mostrar uma coisa que de fato aconteceu? Até agora, eu não vi os ministros correndo atrás da polícia para a polícia concluir as investigações a respeito disso. Os ministros do STF foram obrigados a falar sobre isso. Senão, eles iam ficar quietinhos. Iam ficar quietinhos, escondendo uma coisa tão importante do povo brasileiro, dos eleitores. Como que o TSE ficou sabendo desse hacker? Porque o próprio hacker foi quem falou. Fiquei 8 meses no sistema. 8 meses. Se ele mesmo não tivesse assumido e falado que foi ele, ninguém saberia. Tem como o povo brasileiro confiar num sistema como esse? Todo o sistema está sujeito a falhas. Qual é o problema de querer aperfeiçoar? É nessa tecla que o Bolsonaro bate.
E não é de agora. Tem décadas no Brasil que as pessoas querem implementar o voto impresso auditável. Não é desde 2015, tem muito tempo antes disso. E em 2018, tinham prometido, falaram em 2018 vai ter voto impresso. E conseguiram fazer um borogodó aí para não colocar na eleição de 2018. Então não é um papo agora recente do Bolsonaro que está querendo sabotar a eleição desse ano. É uma conversa, uma discussão que vem lá de trás. E que agora já deu a gota da água. Se agora não tiver pressão, é agora ou nunca. Estão enrolando há décadas para implementar esse voto. Esse voto impresso, o Brasil usa a primeira geração dessa urna. Não implementam nem a segunda geração. Por quê? Porque se tem condição de ter mais transparência no sistema eleitoral, não aperfeiçoam. Perfeito. Qual é o problema? Isso levanta muitas suspeitas. Guga, vamos lá. É isso, gente. Eles querem continuar criando a dúvida sobre o sistema eleitoral, apesar do mundo inteiro, da sociedade civil, dos artistas, da justiça, dos procuradores, da polícia civil, dos peritos, da maior democracia do mundo, que são os Estados Unidos, estarem dizendo, os Estados Unidos chamando de um modelo que o mundo inteiro confia, estarem dizendo que confiam sim no sistema eleitoral. Todo mundo confia. Mas é claro que os bolsonaristas vão continuar com a mesma estratégia de seguir o que o Bolsonaro quer, que é continuar criando a dúvida, criando medo, criando um artifício para que o Bolsonaro possa, de fato, depois refutar o resultado de uma eleição que todos os prognósticos dizem que ele perderá. É óbvio que isso é uma estratégia política, continuar minando a credibilidade das urnas, do sistema eleitoral, mas é uma estratégia que não está funcionando. Vocês deviam parar, Bolsonaro e os seus seguidores. Não funciona, é um tiro no pé. Isso só assusta, só faz com que você perca votos. Inclusive, se vocês repararem, ninguém saiu em defesa do Bolsonaro, a não ser os militantes, os filhos dele, o núcleo político dele, ninguém em volta dele saiu em defesa desse ato de convocar embaixadores. Inclusive não foi realizado pelo Itamaraty, foi realizado por ele, por militares que estavam próximo dele. E olha como foi um fiasco total. As Forças Armadas foram convocadas, foram chamadas, foram convidadas, e o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, os comandantes das 3 forças, se recusaram a ir. Disseram que tem que ter um limite, que não dava para ir para um evento que todo mundo sabe o que seria. Uma sabotagem a uma instituição, que é a Justiça Eleitoral, que é a Justiça do Brasil. Seria um presidente convocando ministros, convocando as Forças Armadas para um ato de sabotagem contra o seu próprio país. Então as Forças Armadas também não foram. E agora, o Bolsonaro não foram, foi o ministro da Defesa. Mas não estavam aparelhados? O ministro da Defesa foi. Agora as Forças Armadas não foram. Não foram. Não estão aparelhadas, olha, então. Todo mundo então não estão aparelhadas. Ninguém falou que os comandantes. Ninguém falou que os comandantes estão aparelhados. Uma parte dos reservistas estão. Agora uma parte, e ele não tem força. Federal. Ontem ele mais uma e agora ele fala que eu Peraí, calma, vai passar. Vamos lá. Você segura a onda. Ontem ele mais uma vez testou os limites dele, anteontem, e levou um fora das Forças Armadas, vendo que não tem esse controle que ele quer ter. Eles se recusaram. E aí o mundo inteiro se colocando favorável. Embaixador da Suíça falou que a eleição aqui vai transcorrer de maneira tranquila. O Departamento de Estado dos Estados Unidos dizendo que confia na eleição brasileira. Toda a sociedade civil dizendo que confia, peritos, justiça, Polícia Federal, tribunais, o TCU. Só que é claro que os militantes e que o Bolsonaro continuarão tentando sabotar esse sistema. Agora, esvaziou, ele conseguiu, claro, um tiraço no pé. Esse está sendo visto como talvez o pior movimento do Bolsonaro nesses anos dele no poder, o maior tiro no pé talvez, se isolou mais politicamente, conseguiu, o único apoio que ele teve foi o silêncio do Arthur Lira, que ficou calado, já que não pode apoiar publicamente, teria que criticar
preferiu se calar. Ele ainda tem uma Procuradoria-Geral que vai blindá-lo, um Procurador-Geral da República que está do lado dele, mas ele se isolou politicamente, ele se isolou internacionalmente, foi um fiasco. Os embaixadores saíram, o que eles relataram para os seus presidentes foi que há aqui uma eleição que é sim uma eleição onde não há nenhuma prova de que ela possa ter sido corrompida, desde que há o sistema de urna eletrônica. Antes havia sim muita fraude, e que eles confiam nesse sistema e que há um presidente tentando criar um artifício para sabotar a eleição. Foi só isso que ele ganhou. Isso nos seus ele países. só ganhou um movimento contrário à intenção dele de sabotar a eleição. Ninguém está com ele, mas é óbvio que os militantes vão continuar sabotando. E olha um detalhe. Para fechar, Guga. Só para fechar, não dá para a gente confiar muito quando o Ursão fala sobre dados, porque ele consegue, por exemplo, fazer uma distorção do tipo: há mais brasileiros contrários à urna, apesar do instituto que fez a pesquisa dizer o oposto, que a conclusão é que mais de 70% confiam nas urnas e mais de 70% também não querem que retorne para a cédula. Apesar desses números, ele consegue dizer que a maioria é contrária. Então, ele cria uma fantasia, ele quer acreditar nos dados que ele quiser e não dá para levar a sério. Olha só, eu queria que vocês pudessem, por favor, Paulo. Eu só quero dar o dado. É porque assim, aí eu falo o dado. O Guga chega à conclusão que ele quer, mas eu falo o dado. Eu chego à conclusão que a pesquisa chegou. A pesquisa que ela concorda. A pesquisa diz se você não sabe, além do dado, há conclusões da pesquisa. Peraí, mas vai lá, manipula, ele vai dizer que não confia. Qual é o dado, Paulinho? Ou que confia pouco. Ele já falou isso 100 vezes, ele tenta... Peraí, Guga, qual que é o dado? É porque quando o Guga... ele realmente é um problema cognitivo. Eu falo, dificuldade de interpretação de números. Eu acho que é uma coisa talvez de humanas, alguma coisa assim, mas é uma dificuldade de interpretação de números. A pesquisa classifica entre se você confia muito, confia pouco ou não confia. São esses 3 dados. Todas as pesquisas sobre urna classificam nesse sentido. Eu somo os que confiam pouco e os que não confiam. E digo para as pessoas, hoje... em quase todos os institutos, o Datafolha dá 56%, somando esses dois, a maior parte dos brasileiros confiam pouco ou não confiam. Eu acredito que confiança em determinadas coisas deve ser absoluta. Tem que confiar muito. Nós temos que confiar muito no nosso sistema eleitoral. Afinal, ele é o alicerce de toda a democracia. Da mesma forma, eu falo o seguinte, vira para sua esposa e fala assim: amor, eu confio pouco em você. Vê o que você vai ouvir de volta. Eu confio pouco, você não sabe o nível de confiança. Essa é a sua manipulação. Porque eu confio pouco. Isso não é manipulação. Esse confio pouco pode ser confio 80%, confio 20%. Não sei, ele aí coloca, você escolhe. Como confio pouco, eu vou na conclusão da pesquisa, meu amigo. Assim como toda a imprensa. Só você fez a conclusão oposta. Mas quem quiser vai na conclusão nenhuma. A minha mulher confia muito em mim. O marido da Paulinha também. Bom, eu acho que esse é o objetivo. Se você tiver alguém que confia pouco em você, é isso. É uma escolha. O único que fez essa leitura foi você. Eu vou na leitura da própria pesquisa.